CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. E Centro Universitário Unigran Capital. Somos os melhores. Somos Unigran. 9h25. Estamos de volta com o CBN Campo Grande, destacando saúde nessa quinta-feira. E eu estou aqui agora no estúdio com o médico urologista João Juvenis. Tema de hoje, hidratação. As pessoas costumam falar, tome bastante água, faça isso, faça aquilo, mas talvez não tenha aí a noção exata da importância para o organismo sobre esse assunto. Tudo bom, doutor? Muito obrigado pela presença aqui no CBN. Bom dia, Ginês. Muito obrigado pelo convite. Olha, a gente está enfrentando aí um problema, né? O pessoal meio de cabelo em pé em relação ao coronavírus. Hidratação, tomar água com frequência, se hidratar bastante, ajuda também na prevenção do coronavírus ou num possível tratamento? Sem dúvida que ajuda muito, né? Para prevenir o coronavírus, lógico, você também tem que tomar algumas precauções. Uma delas é manter uma vida saudável, para você ter uma imunidade boa para conseguir combater possíveis infecções que você possa ter, que possa diminuir sua imunidade e ficar mais susceptível à infecção pelo coronavírus. Então, a hidratação é muito importante. A hidratação faz parte de uma vida saudável. E agora falando sobre desidratação. Muitas pessoas esperam ficar com sede para beber água. Isso é correto? Ou a gente tem que estar bebendo água regularmente? O ideal é você ter um consumo regular e frequente de água, água mesmo. O ideal é você tomar mais de 2,5 litros de água ao longo do dia. Logicamente que esse volume de água depende de como está o seu nível de atividade ao longo do dia e da exposição ao calor. Se você está mais ativo e mais exposto ao calor, você perde mais água, então você tem que tomar mais líquidos para conseguir repor o que você está perdendo. Então, o ideal, um cálculo mais ou menos, para a gente didático, né? 2,5 litros de água ao longo do dia, esse é o ideal. Isso varia muito, por exemplo, de um adolescente para quem tem aí mais de 40, 50 anos? Sem dúvida. Quanto mais jovem, mais ativo, mais a perda de líquido, então mais água você tem que tomar. Eu vou fazer um cálculo bem simples. Se a gente está mais ou menos no sol, mais ativo, você perde mais água por perdas insensíveis. Quais são elas? Suor e as gotículas da fala. Então você tem que tomar mais líquido. Dessa forma, você pode calcular pelo volume de urina que você faz ao longo do dia. O ideal é urinar mais ou menos umas 8 vezes ou mais ao longo do dia. A cada vez que a gente urina, a gente consegue esvaziar a nossa bexiga cerca de 250 ml de urina. Se você multiplicar por 8, que é mais ou menos a frequência que você deve urinar ao longo do dia, dá mais ou menos 2.000 ml, que é o ideal que você deve urinar ao longo do dia. O restante você perde por perdas insensíveis. Então, calculando pelo volume urinário, é o ideal para você se manter hidratado. E tem algum período do ano em que a gente deve beber mais água? Sem dúvida. Primavera e verão, que é na verdade, as estações mais quentes e secas. Então, nessas estações, você deve tomar mais água do que o normal. E sempre lembrando que você tem que urinar uma urina clara e translúcida, nunca uma urina concentrada. Urina concentrada é sinal que você não está bem hidratado. Ou seja, a urina é um termômetro. Urina amarela não é bom sinal. Urina amarela é urina concentrada, não é um bom sinal. É sinal que você tem que tomar mais água. E o que acontece a longo prazo se eu não mudo a cor da minha urina? Continua ali no amarelinho e o que acontece? O que pode acontecer? A longo prazo pode acontecer várias coisas, assim. Mas eu gostaria de falar até a médio e o prazo imediato, né? Que você pode diminuir um pouco sua imunidade e aumentar o número de infecções que você possa ter e até diminuir um pouco da sua produtividade ao longo do dia. Você está mais cansado, você tem mais fadiga, você está mais indisposto. Então você pode diminuir sua produtividade ao longo do dia. Lógico, isso a longo prazo, você tomando menos líquido, você pode ter mais chance de ter infecção urinária. Essas infecções podem ser tanto infecções simples, baixas, como infecções mais graves, infecções renais, cálculos renais e até, nos casos bem mais avançados, insuficiência ou injúria renal, que pode evoluir para a perda da função renal. Perda de função renal. Um dos primeiros casos é a questão da chamada pedra no rim. Isso complica bastante. A pedra no rim, ou a calculose do sistema urinário, que é o cálculo, né? É uma das complicações da baixa ingesta hídrica. Então, o principal fator de cálculo hoje em dia, no nosso país, e principalmente na nossa cidade, que é quente e seca, é a baixa ingesta hídrica. Se você tomar menos de 2 litros de água ao longo do dia,
você aumenta em muito a sua chance de ter cálculo renal. Doutor João Juvenis, a gente vai fazer uma pausa aqui, porque está chegando aqui o repórter CBN, mas eu quero voltar, destacar um pouquinho mais sobre a questão da hidratação, a questão da pedra no rim, por que formam esses cálculos. Daqui a pouquinho a gente retoma a nossa conversa. 9h36, estamos de volta com o CBN Campo Grande, falando também hoje, né, dando um destaque especial para a saúde. Estávamos conversando anteriormente ao repórter CBN com o doutor João Juvenis, ele que é médico urologista do Hospital Adventista do Pênfigo, aqui em Campo Grande. Já havíamos falado sobre a importância da hidratação, estávamos entrando aí no assunto da crise renal, do problema renal com pedra nos rins, por exemplo. Doutor, então eu retomo a pergunta para a gente continuar a nossa conversa. Por que se formam cálculos, se formam as pedras nos rins? A grande maioria das vezes, a formação de cálculo renal depende basicamente de 4 fatores, que são alguns fatores predisponentes para formar o cálculo renal. O principal deles, como a gente já falou, é a baixa ingesta hídrica, tá? Então, um baixo consumo de água, você forma menos urina e como esses eletrólitos que estão em excesso na urina pode decantar formando o cálculo renal. Outro fator é o aumento da ingesta de sódio. Sódio em geral. Qualquer produto industrializado tem muito sódio. Então, enlatado, embutido, conservante, refrigerante, cerveja, tem muito sódio. Isso pode predispor à formação de cálculo renal. O sódio é um vilão para formar o cálculo renal. O outro é o sobrepeso, o excesso de peso. O excesso de peso também está relacionado com o cálculo renal. E o quarto, e não inferior aos últimos 3 que eu acabei de falar, é o sedentarismo. Também está relacionado com o cálculo renal. Até sobre isso, então, vou aproveitar essa resposta do senhor para fazer uma outra pergunta. Tem que tomar bastante líquido. Muitos colocam, eu tomo bastante cerveja, eu tomo refrigerante. Também conta como líquido ou está tudo errado? Para manter hidratado e evitar problemas da desidratação ou da baixa ingesta hídrica, o ideal é a água mesmo. Você pode substituir a água por sucos de frutas naturais, sem açúcar, sem muito adoçantes, que também tem sódio. Então, sucos de frutas naturais, você pode substituir a água. Basicamente isso daí. Então, a questão da cerveja ser um diurético que ajuda também é um pouco de mito isso e pode ser perigoso. A cerveja, ela tem o álcool, que é um diurético, né? Porém, a cerveja também tem muito sódio. Além de você sobrecarregar seu fígado pelo álcool, o sódio também pode favorecer a formação de cálculo renal. E tem algum alimento que pode ajudar na hidratação? Tem vários alimentos. Frutas, principalmente frutas cítricas. As frutas cítricas, elas melhoram na hidratação e também evitam a formação de cálculo renal. O citrato das frutas cítricas previne a formação de cálculo renal. Qual é a dica para a gente encerrar aqui, doutor? Para quem já ouviu nossa conversa desde o começo, o senhor falou de aproximadamente de 2 a 2,5 litros. É uma média de água por dia, mas qual que é a dica para que as pessoas não venham com aquela desculpa? Eu não lembro de tomar água, eu esqueço de beber água. Qual que é a orientação ou algum truquezinho que o senhor pode ensinar? Tem vários, né? Uma delas hoje em dia, pela tecnologia, é os aplicativos que te lembram de tomar água. Mas quem não pode ter acesso ou não pode estar com o aplicativo ligado, você pode sempre carregar a garrafinha do seu lado. Porque se você for tomar água quando você está com sede, normalmente você não toma a quantidade suficiente ao longo do dia. Então, sempre está com a garrafinha de água do seu lado e sempre manter ela cheia e você sempre está tomando essa água. Outra dica, urinar a cada 2 horas. Esse é basicamente, ou menos, é basicamente o que a gente preconiza. Porque se você urinar a cada 2 horas, você vai urinar mais ou menos essas 8 vezes ao longo do dia, né? Você fica acordado umas 16 a 18 horas, né? Multiplicando 2 vezes 8, dá mais ou menos daí. Então, se você está com vontade de urinar a cada 2 horas e não segurar a urina, vai no banheiro, urina, porque se você segurar a urina, você também toma pouco líquido. Então, não segure a urina. A cada 2 horas você está bem hidratado, está tomando bastante água. E dicas importantes aí para as pessoas. Lembrando que também o doutor disse que a questão da hidratação não só mantém o bom funcionamento do organismo, como também previne várias doenças, inclusive essas que o pessoal está preocupado agora, gripe, coronavírus, teve uma queda na temperatura aí, isso mantém a imunidade mais forte, mais resistente, né, doutor? Sem dúvida, Chinês. Daí é um dos fatores principais para você manter uma saúde boa. Eu quero agradecer muito a participação do doutor João Juvenis, ele que é médico urologista do Hospital Adventista do Pênfigo.
Agradeço muito as informações aqui hoje no CBN Campo Grande. Eu quem agradeço o convite, Inês. Estamos sempre disponíveis para vocês. Muito bom dia. Bom dia. CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. E Centro Universitário Unigran Capital. Somos os melhores. Somos Unigran.